Continuando o segundo vídeo aqui, Maria é a perfeita mãe da igreja, né? Já demos um primeiro vídeo, um argumento, uma explicação de acordo com a Bíblia, engajado na Bíblia, porque eu, servo Roberto, só acredito na Bíblia. Por que só na Bíblia? Porque só a Bíblia me mostra o magistério. Que magistério é esse? 1 Timóteo 3,15. Que magistério é esse? Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, de firme igreja. E a Bíblia me fala que só tem um pastor, que é Pedro, João 21, do 15, 17. Certo? E a Bíblia me diz que só desceu um Espírito Santo, em Atos Apóstolos 2 ali, que é essa igreja que sobrevive através da tradição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? E Cristo fundou uma só igreja. E foi confiado aos apóstolos. Aos apóstolos 1:2 e 1 Coríntios 2:28. Certo? Que ora junto com Maria. Esse celularzinho aqui tá zoado, cara. Simples. Não tô defendendo praca, não tô defendendo nada. É a escritura que me ensina. Que interessante, né? Olá, tudo bem? Queres um presente? Esses mormons aqui é chato demais também, misericórdia. Vai tá gravando, nego. Que? Colocar. Até o próprio filho tratar a mãe. Colocar. Dos políticos, rapaz. Olha o dinheiro, tanto dinheiro que esse menino tem, ó. Nossa. Ó. Sem nenhum problema isso. Então, nós vamos observar que a Bíblia chama Maria de mulher. Não existe uma super mulher. Não existe em nenhum lugar das escrituras sagradas Maria sendo colocada como semideusa, como quer, por exemplo, os adoradores da imagem do Divino Pai Eterno. Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. É uma cruz, de um lado o Pai, do outro o Filho, em cima o Espírito Santo e embaixo Maria. Então formando uma cruz que é a imagem do Divino Pai Eterno. Isso é absurdo. Não é absurdo. Por quê? Tem a imagem do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora eu posso fazer uma réplica da imagem do Pai que se revelou no Filho, que se fez carne. Em Deuteronômio ali, se você for pegar 4 do 15 em diante, Deus se manifestou ao seu povo por forma nenhuma, através do fogo. Agora eu posso fazer uma réplica daquilo que eu vi. Porque se você for pegar lá em João 14, olha só, 14, essa que é a figuração do Pai Eterno, de acordo com a Escritura. Você pega João 14, olha só, cara, é muito argumento, cara. 14, ó. 14, 8. Disse-me Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco que não me conhecesses, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizem: mostre-nos o Pai. Olha só, interessante. Quem vê o Filho, vê o Pai. Agora você vê o quê? Posso fazer uma réplica. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Lá em Mateus 3 desceu através de uma pomba e do Espírito Santo. E Maria gerou o Filho, o Emanuel no seu ventre. Então eu posso fazer uma réplica do Pai Eterno, porque é aquilo que eu vi. É um ídolo, é um Deus, é uma... Não, meu irmão. De acordo com a Bíblia. Se você for pegar Apocalipse 1, como que é o Filho? Você vê aqui. Seus cabelos brancos como a neve, etc. Aqui, ó, 12, ó. Apocalipse 1:12, ó. Voltem-me para saber a favor. 13, ó. No meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido longas túnicas, até aos pés, cingido com o peito por cinto de ouro. Tinha ele a cabeça e cabelos brancos como a lã, cor de neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés pareciam ao bronze fino, encandecido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Então, cara, eu posso fazer uma réplica, uma imagem via sacra através disso, porque ele se fez
carne. Quem viu o Filho, viu o Pai. Certo? Esse argumento é fácil de refutar. Explicando, ele já fez um vídeo lá que tem no canal aí, ele criticando o Pai Eterno. O cara odeia a imagem, meu. O cara odeia a imagem via sacra. Ele odeia a imagem do Pai Eterno. Que imagem via sacra, cara? Que é a imagem do Divino Pai Eterno. Isso é absurdo. Absurdo. A Maria foi uma mulher agraciada? Foi. Maria foi usada por... O anjo vai dar uma saudação a ela de rainha. E Apocalipse 2 ali, ela está coroada como uma rainha. Sim, claro que Maria é uma mulher humana, mas ela foi dotada de graça, de virtude por causa do seu fruto. Então, ela não é uma mulher comum, ela não é uma deusa, uma sobre-humana, não, cara. Uma mulher simples, comum, humilde, que achou graça e Deus deu essa graça de ela gerar o Emanuel, ela gerar o perfeito, dela ser a mãe da igreja, da cabeça da igreja. Por que absurdo? Porque não agrega seus fundamentos protestantes, não agrega a visão protestante. Só quem aceita aqui é o magistério, porque o magistério orava junto com essa mulher. Simples de entender isso. E Maria, para nós, ela não é a deusa. Santa Isabel ali saúda ela com a saudação de rainha. E você vê os milagres que aconteceu ali quando essa mulher foi para a casa de Santa Isabel. João Batista ficou cheio do Espírito Santo. E depois começou a pregar lá em João, Mateus 3, João 1, etc, Lucas 3 e por aí vai. João 2 e vai, cara. João 3. Foi usada por Deus de maneira espetacular? Foi. E Daniel não foi? E Ananias, Azarias e Misael, que dançaram no fogo ardente, junto com o próprio Cristo, não foram? E o Moisés? Sim. Mas eles não geraram o perfeito. E tudo isso aí são prefiguração do perfeito. Misael, Ananias e Misael não dançaram diante do Cristo, diante do anjo. Que são a representação de servos que Deus envia na terra para proteger seus servos. Mas Davi, meu irmão, Davi gerou o Emanuel, Davi gerou o perfeito, Esther, Rebeca, Judite, Débora, gerou o perfeito? Não, só ela gerou o perfeito, porque ela é perfeita. Ela é separada do pecado original. Foi preservado. E ela é a nova arca da aliança, prefiguração também de Maria. Voltando, você não quer aceitar que ela é santa, que ela é perfeita, que ela é cheia de graça e ela é mãe dessa igreja que vocês se apartaram. Então é difícil aceitar isso. Junto com o próprio Cristo não foram? E o Moisés, e o Paulo, e o Pedro? É óbvio que N personagens bíblicos, N personagens históricos durante a trajetória da igreja nessa terra, foram pessoas que tiveram uma experiência espetacular com Deus, como teve Maria. Mas não igual como Maria. Lucas 1,35, o Espírito desposou, a sombra do Altíssimo cobriu ela com sua sombra, e o Emanuel dentro do seu ventre. Nenhum desses personagens que você citou aí, Pedro, Paulo, Daniel, tinha o Deus vivo no seu ventre. Qual deles provaram mais a graça? Eles ou ela? Eles conviveram, se converteram depois que ele começou a pregar, anunciar depois de sua morte, etc. E ela que carrega ele desde o seu ventre. Ela que amamentou, ela que limpou a bunda de Cristo, ela que ensinou, ela que educou, ela que colocou para dormir, ela que dava banho, ela, etc, etc, etc. Qual desses receberam mais a graça? Paulo, Pedro, Tiago, Daniel, Misaías, Misael, etc. experimentaram mais a graça que Maria. Eles teve a saudação do anjo. Eles foram despousados do Espírito Santo. Questionamento. Fraco, hein, pastor? Que interessante, né? Eles desfrutaram do fruto depois, orando junto com Maria. Experiência espetacular Aprenderam com Deus, com ela. como teve Maria. Nós não estamos aqui depreciando Maria. Muito pelo contrário, ela foi uma mulher santa,
íntegra, chamada por Deus, escolhida por Deus para esse momento. Mas ela, em nenhuma circunstância, se coloca como a mãe da igreja, ou a Bíblia a coloca dessa maneira. Muito pelo contrário, ela era apenas Quem coloca isso aí, quem dá esse termo, não é ela. É Cristo. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, quem coloca esse termo é o cabeça da igreja. Ele quis assim, de acordo com a prefiguração lá de Bezabé. É Bezabé, a mãe do rei de Salomão? Eu acho que é isso. 1 Reis 2, 19 e 20. Coloca um trono para sua mãe e ela reina junto com o rei Salomão. Que é, todos os reinos, o Velho Testamentário prefigura Cristo. Cristo é o reino eterno. Por isso que ela está coroada ali com 12 coroa. 12 estrelas, né? Para mostrar pra gente que ela é intercessora, que ela foi achada graça, que ela é bendita entre as mulheres. Então, o pastor está querendo negar uma verdade que a Bíblia mostra essa verdade. Ela foi coroada ali por quê? Apocalipse 12. Em João 2 ela está intercedendo por quê? Em João 19, 25, 26, 27, Cristo fala o que para ela, meu querido? E Santa Isabel dá um culto dela do quê? De honra, de veneração, respeito. Ô, pastor, uma coisa eu sei, cara, você odeia Maria. Querer ser. Ela era apenas uma serva de Deus. Ela mesma fala: cumpra na serva do Senhor o propósito. Ela se coloca como servo. O propósito não se completou? Para esse propósito se concretizar, ela tem que dizer o sim. Para ser desposada do Espírito Santo, para gerar o Emanuel. Então, Lucas 1,38, ela sim concluiu esse propósito. Certo? Outra coisa, lá em Lucas, Maria reconhece que ela... Disse então Maria: minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque ela gerou o seu Salvador. Quem é esse Salvador? É santa, perfeito. Então, esse perfeito que é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e fim, estava... Então, se é o próprio Deus, então o próprio Deus tem o poder para preservar a integridade de Maria. Para ele ali passar. Para ela gerar ele. O perfeito. Que ele é Deus. Maria reconhece que ela não era uma pessoa perfeita, mas que precisava de um Salvador. Ela mesma... Calado, todo servo vai reconhecer que é humilde e simples. Quem reconhece que ela é perfeita, não é ela. É o perfeito. Como a gente reconhecemos isso? Porque ela gerou o perfeito. Isso já é uma prova que Deus está declarando para ela que ela é perfeita, porque ela gerou o perfeito. Olha a responsabilidade. Por isso que o anjo saúda ela com uma saudação de rainha. Porque ela vai ser mãe, tanto desse reinado aqui vai ser restaurado, que é a igreja, e reinado lá na glória. Lá na glória, se você ver Apocalipse 6, 9 e 10, você vê ali o mundo celestial, a Santa Missa. Quem está à sua direita? Nada menos, nada mais que ela. Perfeita, mas que precisava de um Salvador. Ela mesma, Maria, vai dizer: eu me alegro em Deus, meu Salvador, falando de Jesus. Então Maria, ela era espetacular no sentido de ser uma serva de Deus realmente íntegra, direita, porque ela reconhecia inclusive a sua pequenez, a sua integridade frágil enquanto ser humano que nasceu debaixo do pecado. E ela então reconhece que precisava um Salvador e que o filho dela, aquele bebê colocado ali pelo Espírito Santo, era o redentor inclusive dela. Então eu, pessoalmente, para ela dar luz a esse redentor, ela tem que ser o quê? Por isso que o verbo se fez carne no seu ventre. De uma mulher simples, frágil, humilde. É isso que chamou a atenção de Deus. É isso que Satanás odeia. Porque Apocalipse 12, 4, Satanás deteve-se diante dessa mulher que iria dar a luz. A luz a quem? A Emanuel. Por quê? O Espírito Santo se desposou,
A sombra do Altíssimo cobriu ela com sua sombra e foi gerado o Emanuel. E Satanás deteve diante dessa mulher. Por que Satanás odeia a santidade dessa mulher? A humilde serva, a sua pequenez, a simplicidade. Por isso que Deus escolheu ela. Simples, pastor. Não concordo nada com você fala, porque não tem nada de acordo com a Bíblia. Salve Maria, sou missionário Sérvio Roberto. E ela sim é a mãe da igreja. João 19, 25 ao 27 diz, declara isso aos Apóstolos 1,14. Ela está ali aonde? Na sua igreja que não é. Salve Maria.